Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Então a gente está aqui hoje para conversar sobre uma grande obra da nossa literatura, a literatura brasileira, né? Tantas jornadas, tantas obras grandiosas que nós encontramos, e essa é grande em todos os sentidos, extensão de páginas, dependendo da edição, são mais de 600 páginas, e grande fortuna crítica, no que ela desperta como temática, discussões ao longo de todas as suas edições que nós tivemos no Brasil e fora dele, né? Então a gente começa a falar aqui, queridos e queridas que estão chegando para essa aula, sobre a grande obra de Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. E para começar, a gente precisa falar dessa escritora, né? Nascida no Ceará em 1910, estreou jovem, né? Com 15, faz parte do segundo momento modernismo brasileiro, o chamado romance de 30, o regionalismo de 30, e uma escritora que ela sempre gostou de trabalhar com projeto literário no Nordeste brasileiro, por óbvio, mas representando mulheres fortes. E é o que a gente vai encontrar nessa obra, né? Uma personagem que tem todo um processo de uma construção, de rupturas, inclusive com o modelo ah, ah, em termos de expectativa simbólica da mulher na sociedade patriarcal, né? O que representa a Maria Moura, como a gente vai discutir ao longo dessa aula. Mas é importante, né? E é possível a gente fazer essa abordagem, né? No início dessa aula, sobre a escritora Raquel de Queiroz. É importante conhecer um pouquinho a caminhada dessa escritora e as suas contradições também, né? Contradições que da condição humana e que a gente vai ver muito isso também na personagem, na heroína do romance que a gente vai discutir, que é o Memorial de Maria Moura, né? Da jovem, da donzela à general, né? A lampiona do sertão, a Maria Moura. E a Raquel de Queiroz, ela foi pioneira em muitas coisas, né, gente? Ela foi a primeira, e a gente tem que celebrar isso, né? Por isso que ela constrói também personagens fortes, mulheres fortes, porque ela foi uma mulher muito forte, né? Sendo que ela faleceu em 2003, com 93 anos, e a Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher, por exemplo, a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Isso em 1977, a Raquel de Queiroz foi a primeira mulher, por exemplo, que ela ganhou o prêmio Camões de literatura, isso em 1993, um ano depois da edição de Memorial de Maria Moura, que ela ganhou o Jabuti, né? Por esse romance. Não foi apenas esse Jabuti que ela ganhou, né? O grande prêmio de maior distinção hoje na literatura brasileira, mas ela ganhou o prêmio Jabuti em 1993, né? 92, 93, ali foi na esteira da edição do romance que impactou muito na literatura brasileira, que é uma grande obra, né? É um romance histórico que a gente considera, a gente vai discutir isso agora também, e que foi transformado, inclusive, em minissérie para a TV Globo, né? Sendo que foi assinado até pelo roteiro pelo Jorge Furtado, né? A turma do Clube de Cinema de Porto Alegre, e que a escritora, me lembro, à época, ela não gostou da adaptação, né? Enfim, e tudo mais, apesar de que a personagem interpretada pela Glória Pires na minissérie que a Globo fez há alguns anos é fiel. É fiel às transformações, né, pelas quais a personagem faz a sua travessia ao longo do romance de Raquel de Queiroz. Mas então, a base da Raquel de Queiroz, sempre importante, né, contextualizar, ela faz parte do chamado romance de 30. E o romance de 30, né, que está exatamente no período da Era Vargas, em que a Raquel de Queiroz, inclusive, foi presa política de Getúlio Vargas, lá em 37. Ela fez parte do Partido Comunista, né, ela teve lá a sua caminhada de militância trotskista. E o que é surpreendente a todos, né, e a todas, quando a gente começa a deparar sobre a vida, as escolhas de Raquel de Queiroz, e ela falava abertamente sobre isso, que ela foi uma das articuladoras, por exemplo, do golpe de 64. Ela era amiga de Castelo Branco e fala abertamente que fez ali, né?
ela tratava como a Revolução de 64, né? Então ela acreditava, né, num governo de direita, enfim, e se tornou, né, as escolhas de cada um, e ela como cidadã, né, migrou um processo de reacionarismo bem estridente, né, a senhora Raquel de Queiroz. Mas essa é uma outra discussão. Outro fator também importante de falar das características do projeto literário da Raquel de Queiroz, isso é uma coisa que ela se vangloriava, inclusive, por ser parenta de José de Alencar, né? Que ela, de fato, ela era a bisavó materna dela, que era a dona Miliquinha, era prima de José de Alencar. Então a gente fala de uma escritora que ela faz parte, sempre fez parte, né? Então, de uma elite lá no Nordeste brasileiro, no Ceará, né? A família dona de terras, né? Então ela fazia parte, né? Dessa oligarquia rural nordestina lá do Ceará, né? Enfim. Agora, com o projeto terário, é um projeto terário fundamental para a literatura brasileira, né? Tanto é que foi referendado com prêmios e prestigiada escritora, cronista, produziu também literatura infanto-juvenil, né? Romancista. A intensa preocupação social que ela demonstra, né? Uma marca que a gente vai até discutir na estrutura da obra, que é uma marca da escritora, a questão do memorialismo, como tantos outros autores do seu tempo, José Lins do Rego, né, que trabalhava muito com a linha memorialística, o próprio Érico Veríssimo também desenvolveu essa linha, né? E a Raquel de Queiroz, ela trabalhou e bem com isso, né? Essa linha do memorialista, onde que a obra que a gente está debatendo aqui é Memorial de Maria Moura, né? Num recorte que a gente vai debater a partir do enredo que eu vou apresentar a vocês, né, em que se estabelece justamente essa preocupação em estabelecer uma retomada de lembranças a partir de um processo de vivências que a autora ela acaba desenvolvendo. Então é importante esse processo do memorialismo, dentre tantas outras obras, né, também não só da autora, mas que é muito presente também na literatura brasileira. Bom, e com isso ela tem essa perspectiva nostálgica na retomada do passado das oligarquias do patriarcalismo, até porque ela, como eu falei há pouco, ela faz parte de uma longa tradição, né, de um patriarcado rural, a Raquel de Queiroz, o que também não surpreende, né, à medida que vem, né, a sua escalada, né, a extrema-direita na sua existência, na sua vida. Tem a ver com essa condição da própria situação dos privilégios, né, que ela fez parte na sua existência, né? Claro que é uma coisa que tem que separar, e isso é óbvio, né? A grande escritora que é a Raquel de Queiroz, é uma grande escritora que tem o seu projeto literário muito bem definido, e a contribuição dela é gigante para a literatura em língua portuguesa, né? Até que, a ponto que eu falei vocês, ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões de Literatura, que acaba sendo, né, um carimbo de qualidade e principalmente de reconhecimento numa trajetória literária de extrema elevação estética em língua portuguesa. Bom, e a temática que ela aborda, né, a questão do coronelismo, a questão agrária, o cangaço, o patriarcado, né, é o que ela vai debater. Claro, isso a gente está falando de uma forma geral, projeto literário da autora, né? E ela se alinha muito, né, sem esse radicalismo, né, que outros autores, eu falo outros autores do seu tempo, no segundo momento do modernismo brasileiro, que era a prosa, né, neorrealista, o romance chamado romance nordestino, o romance de 30 para dar esse alcance nacional, né, ela trabalhava com a linha, né, do humanismo liberal, uma espécie de uma social-democracia, que sempre olhava a condição humana sempre impregnada, né, de solidariedade dessa maneira, né? E a obra em si, Memorial de Maria Moro, que eu falei, é uma obra extensa, né? E em que os pontos centrais sempre são importantes serem esclarecidos, né? O tema, principalmente dentre alguns que acabam, né, sendo possíveis de serem primeiro visualizados e, consequentemente debatidos, mas o que chama atenção na travessia da heroína, né, que é a Maria Moura, é o papel da mulher. E a gente não pode esquecer o contexto, né, a sociedade brasileira inserida que vai ser
no século XIX, vai pegar ali um punhado de anos do segundo reinado, mas essa é a projeção do romance. Mas dentro dessa expectativa se dá de subordinação da mulher numa sociedade patriarcal. E nós temos exatamente uma mulher que, na personagem Maria Moura, que ela procura o seu protagonismo, ela rompe exatamente com essa expectativa. E essa ruptura se dá em vários níveis, né? Alcançando os processos mais de formação do indivíduo, de representatividade, inclusive assim, de indumentária, as projeções de amor, de como vê as convenções sociais. Então a gente pode dizer que é a força e, como está ali, a resiliência feminina contra toda expectativa de uma sociedade patriarcal que oprime e acaba subjugando a mulher, né? Então. E é uma mulher, então, que ela vai assumir o protagonismo nas suas jornadas, né, na sua vida, e que vai assumir posições que tradicionalmente eram dos homens, né? Então, terá, por onde ela vai frequentar espaços, ela terá atitudes, a Maria Moura, que eram exclusivas dos homens. Isso é, para mim, o grande tema da obra, representação do espaço feminino na sociedade e da construção, ou melhor, da desconstrução das representações simbólicas desse próprio feminino, né? E um momento histórico em que as mulheres, como está ali, né, eram subjugadas e oprimidas, né? A gente considera um romance histórico, né? De formação porque a gente fala da infância, apesar de ter pouca apreensão, né, memorialística da personagem nesse período, mas é a caminhada de travessia de formação de ascensão e uma possível derrocada, tá? Porque no final é uma obra que a escritora ela deixa em aberto, né? Também chegaremos lá. Agora, um ponto que é extremamente central para a discussão de qualquer uh, círculo, inclusive para os concursos, né? Que a obra é cobrada é a questão do narrador, né? Então isso é muito interessante. Claro que não é a primeira obra, né, que fez isso, mas é uma obra que ela é bem trabalhada, né? O narrador em primeira pessoa. O narrador então está presente na narrativa, só que são três vozes, pelo menos, centrais, né, que nós temos. Então, quando há vários narradores, a perspectiva ela vai mudando de acordo com quem conta a história, é a chamada polifonia, várias vozes, né? Então estão ali, ó, as três vozes, parte da Maria Moura, tanto é que a gente vai construir exatamente qual é a representação através das ações dessa personagem. A Maria Alva, que é prima e vai ser, a gente vai ver também um contraponto simbólico à própria Maria Moura, e o padre José Maria, que também vai ter um processo de uma transformação, a sua travessia, e se transformará, se tornará, melhor dizendo, o Beato Romão, o Beato Romano, tá? O interior do Ceará, que era basicamente onde a escritora ela situava as suas obras, né, de grande fôlego, né, que é a base que ela nasce, né, onde ela se forma. Então vai ser situada, né, numa região que é próxima à Vila Vargem da Cruz, que é o sítio limoeiro da família da personagem, os Mouras. Ahn, Também a Serra dos Padres, que era quase uma lenda, mas que isso acaba se confirmando que de fato existia, e a Terra das Méreas Pretas. Então, todos fazia parte essas terras, as propriedades da família de Maria Moura. Bom, uma coisa ainda sobre narrador, sobre a questão da polifonia. Ali, essas três vozes, elas incorporam o processo memorialístico, esse memorial que eu falei para vocês, que vai ser fundamental para entender, né, essa formação, digamos, essas três versões que são entrelaçadas da Maria Moura, da Maria Alva e do padre José Maria o Beato Romano, né, serão entrelaçados. Então é muito dinâmico isso, torna muito agradável a leitura, que ela tem um processo de uma fluidez narrativa muito significativa, né? Só que essas três perspectivas, as três vozes se entrelaçando, elas formam um painel de nordestinidade. Isso é muito importante para a obra, né? E dá um frescor também, um visto todo especial. O tempo tá ali, umas 3 décadas durante o Segundo Império, então fala da saúde de Dom Pedro II, há um expediente que fala sobre a Guerra dos Farrapos, a questão do charque, né?
Há algumas marcas históricas, apesar de não ser detalhado isso no romance, né? Uma coisa interessante, né, que a própria Raquel de Queiroz ela fala, né, sobre o que inspira, e isso tá na dedicatória da obra, tá? Ela se inspirou na filha da Ana Bolena e do Henrique VIII, né, a Rainha Elizabeth, tá? O período elizabetano, onde se produziu lá o William Shakespeare, que vai pegar exatamente ali, né, ah, o período relacionado ao grande momento da Inglaterra no seu desenvolvimento, né, que dá ao final ali do século XVI e do século XVII, né, esse processo do renascimento, né, histórico, e então que é uma mulher muito forte, a Elizabeth I, e então isso pode ser até alinhado numa expectativa, num debate, né, uma cobrança, o que que motiva a obra, em que a obra de certa maneira ela acaba se alicerçando, né, claro, fora, né, as referências simbólicas das mulheres nordestinas. Aqui, claro, tem uma lista de personagens que aí vai vir exatamente a explicação do enredo, né? Mas para ver que é uma obra, pô, mais de 600 páginas, então, obviamente, vai ter uma lista de personagens que não são pequenas, né? Agora, a protagonista é Maria Moura. Certo? Então, parte dela, onde é que tá ali? Memorial de Maria Moura, né? Então, essa é a personagem. Só que a gente vai ver que também há transformações da própria personagem. Todas essas personagens, tanto é que a gente vai ver, se a gente pega as três personagens, né? Constrói a narrativa através das suas visões, né? Na polifonia dos narradores de primeira pessoa, que é Maria Moura, a Maria Alva, sua prima, e o padre José Maria, que é o Beato Romano. Então, essas três vozes, como falei, entrelaçadas, formam esse grande painel de nordestinidade, como eu registrei há pouco, mas dão uma dinâmica toda especial à narrativa. Né? Então, isso é muito importante, né? E é importante também falar que todas essas três personagens, elas saem em busca de algo, né? Então, elas se movimentam. A Maria Moura se movimenta, sai de uma zona de conforto, a Maria Alva sai de uma zona de conforto, o padre José Maria se transformará, né, em Beato Romano, o Romão também. Então, o nomadismo no sertão é forte. Isso seria uma questão importante também a se construir, porque simbolicamente a gente pode pensar que sempre as viagens oferecem travessias, e as travessias, ah, e somando as mais experiências que a gente pode ter na condição humana, toda viagem, toda travessia, na condição do nomadismo ou não, mas uma viagem, a pessoa se movimenta, traz um processo de amadurecimento, de transformações. E é o que essas três personagens elas acabam encontrando na narrativa. Bueno, gente. Então, o que que eu proponho aqui, ó, tá? E aí a gente vai focar agora na história, somente as principais ações desse romance. Mas como a obra é muito extensa, então didaticamente eu separei o romance, pelo menos a contação da história para vocês aqui, né, em dois momentos distintos, com algumas ramificações, tá? O enredo com o núcleo central e tem não é um subenredo, tá? Mas o enredo segue com subnúcleos. Então, o enredo que a gente vai iniciar aqui em três partes, certo? Do núcleo central, que é o núcleo da Maria Moura. Então a gente vai ter assim, ó, a Maria Moura em três momentos. A Sinhazinha do Limoeiro, ainda a donzela romântica, numa certa ingenuidade, o primeiro momento. Isso vai ser o início do processo de perdas, mas infância, pré-adolescência, adolescência, ingressando no mundo adulto. Então vai ser esse primeiro momento da Sinhazinha em defesa do Limoeiro, né? Ao segundo momento, em que já começa a travessia, o nomadismo, vai ser a guerreira general Maria Moura. Maria Moura, então, de donzela do Limoeiro, se torna essa representação feminina do cangaço, vai ser uma cangaceira, basicamente, né? Como eu prefiro colocar aqui, ó, como essa guerreira general. E ainda uma terceira Maria Moura, que vai ser ah, a Maria Moura sentimental, a amante Maria Moura. Então, a donzela, né, em defesa limoeiro. No segundo momento, né, essa general guerreira, essa lampiona do sertão. E o terceiro momento, ela parece um pouco vulnerável, apresenta uma fragilidade sentimental.
e parece que ela passa a dialogar um pouco com a romântica sinhazinha do Lemoeiro da Fazenda dos Pais, né? Isso em que pode, porque o final do romance ele não é explícito, né? Só deixa aberto para os leitores, para as leitoras, uma possível derrocada, uma queda de Maria Moura, a partir das contradições, né, gente? Que o ser humano está falando, a própria escritora tem, todos nós temos, né? Então isso é da vida, certo? Então, e claro, os subnúcleos, e aí eu separo os subnúcleos, principalmente são as outras duas vozes que narram, né? Que é a Maria Alva e o Padre Romano, tá? O Beato Romano, que é o Padre José Maria. Então, o Padre José Maria, Beato Romano, também no seu nomadismo, e por que que há essa rebatização também? O que que motiva os desdobramentos, né? Ah, e a Maria Alva na sua prisão doméstica e a sua esperança circense com o seu amado Valentim, né? E uma coisa interessante, todos eles, Maria Moura, encerra o seu nomadismo quando quando atinge a Serra dos Padres, e o nômade, ela segue com o seu bando, certo? Cometendo seus atos ilícitos e tudo mais, até chegar à Serra dos Padres, onde ela queria chegar, que era a história contada pelo pai. Tinha até mapa até para construir uma fortificação pelo bisavô, o pai desenhou um mapa e que inclusive se dizia que essas terras faziam parte da família, estava até em cartório. Então ela só foi em busca daquilo que era da família. E ela chega lá, ela chega. E parece que ali encerra o seu nomadismo, né? O nomadismo do próprio padre também terminará quando chegará exatamente a Serra dos Padres, a propriedade da Maria Moura, e a prima também, itinerante, né? Do seu amor que lhe garantiu a liberdade, a Maria Alva, também terminará o seu nomadismo ao chegar na Serra dos Padres, lá na propriedade de Maria Moura. Então aquilo parece tão fora de proposta, essas vozes, a polifonia que narra, né? Então tudo está entrelaçado e tem sim um ponto comum. Então, ocorre exatamente se em algum momento a narrativa, as personagens elas há encontros e desencontros. E é interessante isso, como ela constrói a narrativa muito bem. A construção, né, do projeto literário Memorial de Maria Moura é muito bem executado pela Raquel de Queiroz. Então vamos lá, gente, tá? Aqui, ó, a Maria Moura, ela é a origem dela, né? Então ela vive com os pais. Detalhe, ela é filha única, né, a Maria Moura, e é um espaço que basicamente ela só tem a mãe, então, como uma referência feminina. Então ela sempre foi muito forte, esse é um outro traço do romance, que dialogará até com outras obras da literatura brasileira, né, nesse sentido. É um espaço que ele é muito hostil, hostil no sentido dessa masculinização. Há poucas mulheres na vida da Maria Moura como referências para ela. Então ela sempre teve uma referência muito forte do bis do avô, né, pelas lembranças do bisavô e o pai. Isso é importante nessa até nessa caracterização depois que ela terá a Maria Moura quando ela basicamente ela fica sozinha, tá? Vamos lá. Então a família então tem terras, né? Então a gente está falando também de um outro registro, a questão da escravidão, tá? Então não tem assim, gente, ó, não tem vilão nem mocinho aqui, certo? Então o pai da Maria Moura, ele não era um abolicionista. Ele alforreava os escravos até por medo. Então isso é nítido na obra, essa questão racial no texto, né? Então a obra ela também serve como processo de denúncia de registro histórico, né? As questões relacionadas a preconceitos, as situações de como os escravizados eram menosprezados, mesmo forreados, não tinham prestígio algum. Então isso também é um outro subtema
que está na obra, que é debatido, né, através de diálogos, de comportamentos que a gente consegue perceber na leitura um pouco mais atenta, né? Como falei, a Serra dos Padres, que vai ser tão importante para a obra, né? Que é uma história contada pelo pai da Maria Moura, que é um espaço privilegiado, de profunda riqueza. Era como se fosse a Terra Prometida. Pode pegar até esse elemento bíblico, né, como uma referência simbólica, né, da Terra Prometida, de sair em busca, né, dessa terra, a questão da emancipação, em que tudo era fértil, não havia ausência de nada, havia água em abundância, e a gente está falando de uma região que sofre, de uma forma secular a questão da seca. Né? Tanto é que aí o pai desenhou um mapa que vai ser importante para ela depois, em um momento da vida, né? E tinha até desenho de construção, de casa, de projeto já do bisavô da Maria Moura, né? E isso tá no imaginário da menina e da família. E a gente vai ver assim, ó, aí tinha parte das terras, que era as terras das Marias Pretas, né, que era relativamente próximo, também fazia parte dos bens da família da Maria Moura. Só que lá moravam os primos, eram três primos, são três primos, tá? O Tonho, que é casado com a Firma, que é uma mulher muito ruim, tá? Pensa numa pessoa ruim, e aí tu pode ampliar um pouquinho essa maldade, né? O Irineu, que é um cara solteiro, né? Bem apessoado, e a gente vai entender até o porquê que o Irineu, inclusive, ele tenta se aproximar da Maria Moura, né? E a Maria Alva, que a gente vai entender, ela vivia com os outros irmãos, né? E vivia quase presa, enclausurada. A gente começa a entender depois, até quando ela conta a história. Né, o porquê que ela se sentia enclausurada, sem liberdade nenhuma e tudo mais, né? Não conhecia, né, nenhuma festa, nada, 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 a pobre da Maria Alva, né? Enfim, mas eles têm interesse nas terras da família da Maria Moura, né? Eles têm interesse no sítio do Limoeiro, eles têm interesse, né, inclusive, em tomar parte nessas terras. E aí o interesse era, inclusive, aproximar o Irineu da Maria Moura, né? E a gente vai entender o porquê está relacionado nessa prisão, o porquê da clausura da Maria Alva. A gente vai chegar lá, né? E aí tem o Duarte, que o pai dos irmãos ali, que são os primos da Maria Moura, né? O pai do Tonho, do Irineu e da Maria Alva, ele acabou se relacionando com uma escrava, uma que foi liberta, uma escravizada liberta, né? Que é a Rubina. E aí nasceu o Duarte. Então o Duarte ele é meio-irmão desses três. Ele vai ser muito importante, ele vai ser muito próximo da Maria Alva. E mais à frente também, que vai ser primo da Maria Moura. Esse núcleo familiar ele é muito importante, certo? Então, tem o núcleo da Maria Moura, que vive com os pais, é filha única, e esse núcleo dos primos, certo? E tem o meio-irmão, que é o Duarte, destes primos, que será primo por parte de pai da Maria Moura, que é o Duarte, que vai ser muito importante na obra. Tá? Então já antecipando algumas situações, tá? Aí começa a acontecer um pequeno rosário de tragédias, pequeno que é gigante, né, para Maria Moura, a protagonista, né? O pai morre, tá? Não se sabe quem, né, mas ele foi numa tocaia, ele foi assassinado, né? Então muitos interessam as questões agrárias que permeiam a região, né? As questões relacionadas, né, a riqueza, né? E a Maria Moura, ela vê o corpo do pai, então isso vai ser um trauma para ela. Ela tinha uma relação forte com o pai, como eu falei pra vocês, tinha poucas referências de mulheres, era só a mãe dela, né? E os outros eram os trabalhadores da fazenda, né? Os agregados da fazenda, né? Então ela sempre foi, né, essa menina moleque, vamos pensar assim, né? Tanto é que até a maneira como ela montava no cavalo, né, era mais despojada, não tinha tantos cuidados, né? Como na sociedade patriarcal as mulheres deveriam ter.
Isso pelo espaço que é muito masculinizado, né? Espaço mais hostil também, em que tudo acaba sendo cerceado, inclusive as questões de sexualidade, né? Isso, e aí a Maria Moura ela acaba dialogando bastante também em termos dessa, digamos, masculinização, digamos, essa maneira de não aflorar os sentimentos, né? As questões de sexualidade, inclusive cobra o tempo e o vento a figura da Ana Terra lá no episódio na Terra, né? Aquela família paulistana e tudo mais que vem para dar início à formação do que hoje é o Rio Grande do Sul, antiga província de São Pedro, né? Aí a mãe da Maria Moura, com o assassinato, né, do pai que foi tocaiado, ela fica viúva. E aí já tem um elemento curioso aqui, porque ah, ela não tem um outro casamento. Era uma mulher bonita, a mãe da Maria Moura, né? E ela não quer casar. Então já é um elemento interessante se a gente considerar, né, esses expedientes de como a mulher, como ela é representada numa cidade patriarcal, é uma mulher que ela não quer ter um segundo casamento, tá? E ela poderia, né? E aí aparece o outro personagem que é importante, que é o Liberato. O Liberato que acaba, né, se aproximando da mãe da Maria Moura e acaba se tornando amigo e vai se tornar amante da viúva, né? E a Maria Moura, ela tem ali os seus 12 anos, 13 anos, né? E ela não entende muito bem essas relações, né? Depois ela vai até fazer um questionamento, enfim. Mas só que e o tal do Liberato começa a insistir muito para que ocorra uma assinatura. Na realidade, o Liberato está interessado nas terras, né, da família, nas terras que agora estão, né, com a mãe da Maria Moura, que é o Limoeiro, parte lá das terras das Marias Pretas, e também nesse suposto, né, e lendário espaço que a família diz que possui, inclusive, né, documentos em cartório, que é a Serra dos Padres, né? E ela não assina, tá? E aí vai, né, a situação toda ali, até que tem uma outra tragédia que acaba acontecendo, né? Que é a morte da mãe da Maria Moura. E a Maria Moura tem um outro trauma e ela vê o corpo, já havia visto o corpo do pai assassinado, né? Agora ela vê o corpo da mãe enforcada, né? Num armador de rede, né? A fisionomia desfigurada, aquilo marca muito a Maria Moura. E, inclusive, ela começa a refletir. Ela já havia questionado a mãe por que daquele relacionamento. Aí aparece aí os desejos femininos, né? Que a mãe responde para antes, né? Ela, claro, né? Do suposto suicídio. Eu falo suposto porque a Maria Moura ela começa a questionar essa morte, né? Então, porque a mãe da Maria Moura, ela gostava do Liberato, gostava das conversas, gostava do cheiro dele e tudo mais. Então, percebe que mesmo em espaço hostil em que as mulheres elas são quase essa castração da sexualidade, mas elas manifestam seus desejos. Há desejos, por óbvio aí nessa relação, né? Nessas relações, né? E em que apenas uma sociedade patriarcal parece que impõe esse esquecimento às mulheres, né? Não quer que as mulheres tenham desejos, né? E só que aí a Maria ela fica questionando, né? Por que que uma mulher com uma vida, claro que ela não coloca aí na conta a morte do pai, né? Mas ela tinha uma vida supostamente feliz, né? Por que que ela se mataria? Né? Ela tinha as terras, a fazenda funcionava, os agregados, os outros funcionários trabalhavam para ela, né? Tinha sua filha. Qual o motivo desse suicídio? Né? Então ela se revolta, porque aí começa. Aí provavelmente pode ser o início dessa travessia da Maria Moura, certo? Até porque ela vai se ver sozinha. E ela questiona também o padre, porque nessa época também, gente, tá? Se uma pessoa cometer suicídio, ela não poderia ser enterrada em Campo Santo, ou seja, um cemitério, né? Não poderia ser, inclusive, ter aquelas as encomendas do padre, né? Enfim. E ela se revolta com o padre. E aí entra na história o padre José Maria, que vai se tornar mais à frente o Beato Romano, né? O Romão. E o padre não faz as orações, ele não pode, dentro dessa cultura, né, católica aí, do suicídio, né, do fiel, né? E ele não faz as orações, né, depois da tragédia na casa da Maria Moura, né?
e estabelece muito aquilo, parece que se catalisa na postura, essa condição da masculinização, não no comportamento, mas naquelas atitudes que os homens, numa sociedade patriarcal, simbolicamente, eles possuem e as mulheres não. Né? Eu não estou dizendo que isso é o correto, mas a expectativa da mulher é estar subordinada e cuidar dos filhos em casa, dos homens é ter as ações, ter as atitudes, né? Que são, num modelo patriarcal, exclusivos dos homens, tomar as decisões, decidir as coisas, né? Então a Maria Moura parece que ela começa a tomar parte deste mundo. Então, essa masculinização nas atitudes, porque o espaço é hostil. E não esqueçamos também que a família, os primos, principalmente, tira a Maria Alva da jogada, mas sobretudo lá, o Tonho, o Irineu e a cunhada, afirma, eles tinham interesse nas terras. A guria tá sozinha agora sozinha, havendo o Liberato. Não esqueça que o Liberato ele era o amante da mãe, né? Então era padrasto dela. Então ela tá agora sozinha, eu digo, pela condição dos laços familiares. Agora, e tem o que tem de primo, excetuando a Maria Alva, tem interesse nas terras dela. E tinha um padrasto que, amante da mãe, estranhamente ela questiona uma mulher feliz por que que cometeu suicídio. E ele queria que ela assinasse à época, claro, a mãe, né, esses documentos. Então ela começa a suspeitar, peraí, mas daqui a pouquinho esse cara pode ter imposto alguma situação e será que ele não matou, né, a minha mãe? Então ela começa a se ver numa situação complicada, Maria Moura. E claro, né, o Liberato, ele não estava, né, quando ocorre o suicídio da sua companheira, vamos pensar dessa maneira, né? Ele começa a aproximar da Maria Moura. Uma menina com 13 anos. A aproximação é uma aproximação em que inicia um assédio. Então, a condição da sexualização é muito forte. O assédio, como violência sexual, é outro elemento a ser debatido na obra, né? E ele quer que ela assine aquilo que ele já tinha como obsessão, que a mãe assinasse, que era casar com a mãe dela. Agora ele quer que ela assine uma procuração porque ele quer se tornar responsável legal por ela. E provavelmente aí tomaria a posse das terras. Ela não aceita, ela não a quer assinar. Até que ela acaba sendo estuprada pelo Liberato. Então, esse ponto a gente não pode esquecer. O Liberato vai ser este homem padrasto que vai violar o corpo de Maria Moura. E isso segue acontecendo a partir das ameaças. Então, ela é estuprada várias vezes por ele com vamos pensar dessa maneira, uma retaliação à medida que ela não assina esses documentos, né? E aí, isso é importante que eu vou dizer agora. Como já estava essa condição, ela já estava hostilizada por espaço, não tinha mais familiares. Os familiares que restavam, os primos que viviam lá na terra das Marias Pretas, né? Tinha interesse nas terras dela, que agora é dela, eram da família e estão e são dela, né? Que é a herdeira, filha única. Então ela se vê sozinha. Então ela começa a assumir o timoneiro da própria existência, né? E aí surge, isso é muito importante que eu vou dizer, e que vai ser a motivação que vai atravessar todas as jornadas de Maria Moura, dessa donzela sinhazinha, vamos pensar dessa maneira, do limoeiro, a lampiona do sertão, a que vai ter o bando de justiceiros do sertão, que vai ser a general, a guerreira Maria Moura. A lei do é ele ou sou eu. Então, nunca, isso é importante para a construção da personagem, tá? Ela fará um ato ilícito, um crime, certo? Um roubo, como ela vai fazer mais à frente com seu bando, tá? E o detalhe, ela nunca matou alguém com as próprias mãos, ela manda matar mais à frente, e começa agora, certo? Mas todas as ações de violência de Maria Moura, os seus crimes, os atos ilícitos dela, nunca vai ser por impulso ou por prazer. Sempre vai ser de uma forma muito bem pensada, refletida, planejada, em situação que ela considera de defesa. Daí a lei, ou é ele ou sou eu.
E aí surgiu a primeira possibilidade para ela organizar essa lei, para ela colocar em prática essa lei, que é o liberato. Porque se ela não o matar, ele vai matá-la como assassinou a sua mãe. Porque para ela não foi suicídio. Ah, então ela vai fazer a confissão ao padre José Maria. Olha como os destinos desses narradores, ele também é um dos narradores, na polifonia, se entrelaçam, né? Ela vai em confissão, ela pede perdão pelo pecado da carne, que ela vivia amaziada, né? Amante, por mais que ela não quisesse, tá? Mas fica uma ambiguidade também, né? Com um padrasto. E ela, então, e ela pede primeiro perdão pelo pecado da carne, mas ela pede bênção, ela fala que ela está em confissão, que ela vai matar o liberato. A reação do padre José Maria, obviamente que ele vai perdoar, ele vai absolver a menina pelo pecado da carne, mas ele nega a bênção. Como é que ele vai? Não, tu não pode matar esse homem, né? Ele pede que a guria se arrependa. Te arrepende, Maria Moura? Ela não vou, não me arrependo. Ela nega e afirma. Aí a lei, ou é ele ou sou eu. E ela diz assim: se eu não executar, ele me mata. Então essa é a lei da Maria Moura, ok? A lei e é uma desconstrução, percebo, isso é importante, da bandidagem no sertão. Ou é ele ou sou eu. Não é por prazer ou por impulso. E aí ela se prepara para executar o liberato. Mas como eu falei, ela não elimina. Ela não é a responsável. Ela, não, ela planeja. Ela não matou ninguém. Toda a sua jornada, ela não mata ninguém. Mas ela consegue planejar. Ela é muito astuta, é ágil na condição do pensamento, né? O que a gente começa, aí depois a gente pode até já trazer para vocês esse pequeno comentário, né? Ah, que um romance de mais de 600 páginas, digamos, o processo da psicologia da personagem poderia, ou até de outras, tá? Mas sobretudo da Maria Moura, poderia ser um pouco mais, digamos, melhor trabalhada, né? Porque é uma menina. Ser tão astuta e ágil assim, é uma coisa que, sabe, deveria ser construído melhor isso, ao meu ver. Mas enfim. Aí então o que ela faz? E aí pra ver também que não tem herói nem bandido aqui, gente, tá? Então pra ver que ela é extremamente contraditória. Ela faz parte de uma elite, de um patriarcado. E lembra que eu falei que não havia escravos, mas haviam agregados, né? Que eram escravos emancipados e tudo mais, né? Enfim, tá? Mas para ver que é uma manipulação. E ela passa aí tem um agregado lá, né, que é o Jardilino, tá? Ahn, e ela acaba traindo o Jardilino, e aí também uma inversão, tá? De expectativa da mulher e homem na sociedade, né? Porque ela acaba traindo o Jardilino na questão dos desejos, da sexualidade, né? Então ela permite, ela concede daqui a pouquinho que ele pegue na mão dela. Então ela começa a criar uma atmosfera de sedução, ela seduz o Jardilino, né? E ela concede algumas coisas. Então a Maria Moura, claro que com o Liberato ela foi estuprada, aquela violência. E um detalhe que eu acabei não comentando ali, ó, a escritora ela preserva muito, tá, na cena daquele estupro, né, que o Liberato faz a ela, o corpo da mulher, da Maria Moura, né, da menina. Então, o que que ela preserva? Ela não aparece, certo? Então, ela preserva isso da narrativa. É interessante também como a Raquel de Queiroz ela estabelece aquela cena de violência, né, de violação do corpo através da sexualidade, né, da Maria Moura, né? Então, ela, que é um rapaz negro, né, então ex-escravizado, ela vai manipular. Então, e aí a inversão de expectativa, assim, ó, porque parte pelo menos o- a manifestação, né, a promessa de casamento é o homem que promete à mulher. Ela promete ao Jardino que ela vai casar com ele, né? E aí ele fica e ela diz, aí ela vai construindo, ela entra na mente de Ardilino, né? Ela diz que ela tem medo do padrasto, até que o próprio Jardilino, não, ela não pede, mas ele diz, ó, e se eu eliminar, se eu matar o Liberato, né? Então aí começa exatamente aí para ver, ela é muito astuta. Então ela envolve o Jardilino, ela acaba, ela é muito persuasiva, Maria Moura, né? E acaba instigando que ele
mate o Liberato. E ele acaba assassinando o Liberato. Ele acaba assassinando o Liberato, né? Ah, só que, depois disso, com o assassinato já feito, qual é o problema agora? O problema é o Jardilino. Ela não quer nada com o Jardilino. Ele foi apenas uma pecinha de dominó que ela manipulou. Então aí tem o cara que é o capataz da fazenda, que era há muito tempo trabalhava pro pai, né, dela, que é o João Rufo, né? Que é capataz da fazenda, é uma espécie de padrinho dela, né? Tem muita confiança, ela tem confiança no João Rufo e o João Rufo tem muita confiança nela, que tá na família há muito tempo ali, trabalhando na fazenda há muito tempo no limoeiro, né? E ela começa a manipular o João Rufo dizendo que ela tá sendo assediada pelo Jardilino, que o Jardilino tá batendo na janela dela, no quarto que ela dorme, né? E ela começa a construir uma de forma persuasiva para que o João Rufo, olha, o Jardilino tá querendo, né, me estuprar, eu tô com medo, Jardinino. Aí, quando ela já tinha ajustado com o Jardinino, para ele bater na janela dela, percebam que ele não tinha, ela não tinha. Tanto é que ela prometia que ela só ia ter uma relação sexual com o Jardinino, mas o que tinha acontecido era uns apertos lá, né? E alguma coisa, um fogo fortuito, mas nada que passasse de beijo ou que uns agarros lá. Né? Mas não havia tido ainda, né, a concretização sexual entre eles. Ela dizia só, depois do casamento. Só que ela dá uma abertura pro Jardino assim, ó, bate na janela que eu vou abrir. Bate na janela e entra. Ela já tinha entrado na cabeça de João Rufo, né? E quando o Jardinelli ele entra no quarto, o João Rufo ele acaba dando um tiro. Então, percebam, ela já tem duas mortes, só que ela não matou ninguém. Então, essa lei, ou é ele ou sou eu, ela consegue manipular num discurso extremamente, né, bem feito, na sua agilidade e tudo mais, e ela começa a ter um processo de protagonismo aí. E claro, aí com o Liberato foi eliminado, não tem mais homem, né? Digamos assim, ó, que responda pela Fazenda do Limoeiro. Tem os capatazes ali, mas quem toca agora é a Maria Moura, né? Com o João Rufo lá e tudo mais. Mas é ela que é a sinhazinha do Limoeiro, a senhorinha do Limoeiro. Os primos, eles querem agora ah, parte da herança. Lembra os primos lá que vivem lá na Terra das Marias Pretas, que parte das terras também é da família dos Moura, né? Então eles ameaçam invadir a fazenda. E vai ter invasão. E o que que a Maria Moura faz? Ela organiza os homens agregados, os trabalhadores da fazenda, né? E enfrenta a invasão com armas. É tiro, arma, é bomba, né? E aí, numa ação desesperadora, porque a casa vai ser, a propriedade vai ser invadida, ela decide o quê? Tocar fogo na fazenda. Tocar fogo na casa, tocar fogo na fazenda, né? Porque mesmo se eles entrem, eles vão, obviamente, assumir a propriedade, mas a terra vai estar toda queimada, né? E aí começa essa transformação de Maria Moura, da sinhazinha do limoeiro para essa que vai ser a guerreira, a general, que vai ter um bando de homens que vão responder a ela, que vai ser essa lampiona do sertão, a Maria Moura. Então essa é a primeira parte do núcleo central, que vai ser dessa infância, perdas dos pais, o estupro do Liberato, o ajuste, essa justiceira, que ela ajusta as contas com o Liberato, para tanto ela elimina também um agregado que é o Jardilino, manipulando o próprio e também o João Rufo, né, que é o capataz, até o momento que ela vai organizar esses homens da resistência e ela vai sair. Ela parte em busca do quê? Com o mapa que o pai deu, em busca da terra, da Serra dos Padres. Bom, então essa primeira parte, né? Aí o subnúcleo, que vai ser o padre José Maria, que já apareceu aqui, esses destinos são entrelaçados, né? A rotina de padre, né? Tanto é que dentro da sua rotina, a própria Maria Amor já havia aparecido lá, fazendo a confissão, querendo, né, exatamente a bênção para matar o Liberato, ele não, de arrepender, como é que tu vai matar? Então, a Maria Amor era uma das beatas, né, que orbitavam ali na rotina da igreja. Então, ele tinha as confissões dele, aquela coisa toda, né?
e evangelização da comunidade. Só que surge uma mulher, que é uma beata, a Bela. E a Bela acaba se encantando por ele, tá encantada por ele. E um detalhe, ela era rejeitada pelo marido, ela queria ter filho. E aí o que acontece, né? Quando o marido, e ela já tem esse contato com o padre, e ele vai resistindo, né? O padre José Maria. E ele tá buscando ouro, riqueza, tá num garimpo, o marido da Bela, né? Nesse subnúcleo aí que é do padre, que é a outra voz que narra, né? Do José Maria, que é o vai se tornar aí o Beato Romano, mas José Maria, então. E ela acaba se aproximando e apesar da culpa do padre José Maria, ele acaba engravidando a Bela, né? Que ela queria tanto, né? Só que vai ser trágica essa gravidez, né? O marido retorna, ela tá grávida de 6 meses, aí quando ela tá grávida, né? Já começa toda uma demanda, né? Uma operação do José Maria com alguns homens próximos ali para tirar a Beata, a Bela da região para que a criança nasça. Só que acontece, o marido chega, vê toda a situação e ele com uma faca ele mata a mulher, é uma tragédia, né? A criança, enfim, 6 meses no ventre, então matou a mulher e matou a criança. O padre chega, né, ele vê o corpo estraçalhado da mulher, né, que é o seu filho, também tá ali, os dois mortos, né? E fica enfurecido, só que o marido parte para cima dele com a mesma faca e há uma briga entre os dois, né, do José Maria com o marido da Bela, né? Retornou das suas andanças aí como garimpeiro e aí que também foi uma situação de uma imprecisão, porque ele pega um banco, ele quebra na cabeça desse cara e ele matou esse homem. Então o padre, José Maria, ele matou o marido agressor, o assassino da Bela e da criança com 6 meses, estava no ventre da mulher. Né? Só que aí, claro, ele foge, né? E aí ele muda a identidade, e surge o Beato Romano. Ele não vai ser mais padre. Apesar dele ter ainda, né, a questão, né, dos ensinamentos, da aprendizagem, que ele pode ensinar a questão do evangelho e tudo mais, né? Só que ele vira um beato, né? E como ele tinha uma formação, ele vai viver de escrever cartas. Ele vira escrivão, escrevente de carta no sertão, né? Só que tem detalhe nisso tudo. Ele tem uma dúvida se de fato ele matou aquele. É claro que o homem morreu. Só que ele não sabe se foi uma ação dele ou se foi quando o cara caiu e bateu a cabeça no chão. Ele tem essa dúvida. Mas, enfim, né? Ele fica. Ah, e claro, na região viram a tragédia e o padre José Maria ficou como assassino não só do esposo agressor, mas da própria Bela e da criança. Porque não há como contextualizar o que aconteceu ali, né? Então aí ele foge, ele vai pela região. Então, sempre quando ele passa a ser identificado, ele tem que fugir. Então, esse nomadismo, essa peregrinação, que só terá fim quando ele vai chegar lá na Serra dos Padres, quando a Maria Moura já tiver feito a sua travessia com seu bando, os seus cangaceiros, seus justiceiros, né? A sua caboclada lá na região, né, onde ela vai chegar, quer dizer, então todos esses nomadismos, o nomadismo do padre José Maria, que agora é Beato Romano, né, o Romão, dependerá da fixação da Maria Moura na propriedade da família, que era quase lendária, né, a Serra dos Padres. Bom, o segundo subnúcleo é da Maria Alva. Lembra? Essa é a família lá dos primos que invadiram e lutaram e queriam tomar a propriedade da Maria Moura, né? Que é o Irineu, o Tonho e a mulher dele, que é a Firma, certo? E a Maria Alva, e a história da Maria Alva? Por que que ela vivia presa? Tem a ver com as terras, né, gente? Porque assim, ó, eles moravam lá na Terra das Marias Pretas, como a gente já viu aqui, né? E a cobiça pelas propriedades da família, né, que eles tinham, né? E por isso que a Maria Alva, ela ficava isolada. Porque se tivesse um pretendente, ela casasse, teria o quê? Herdeiro, se ela tivesse filho, né? E teria que fazer partilha das terras. Então eles não querem isso. Eles não querem isso. Então a Maria Alva, ela vive enclausurada. Ela não sai. Até que surge a esperança que vai ser um grupo de atuadores, man-babies, itinerantes,
o teatro, né? O Valentim. O Valentim é um cara bonito, né? E é uma pequena trupe de saltimbancos, né? Que vai de vilarejo em vilarejo, né? Entregando irreverência, entretenimento, através de números, né? De malabarismo, mágica. Eles fazem o festejo. E o Valentim, e o grupo é ele, o pai, a mãe e um tio, tá? E o Valentim, que vai despertar o amor na Marialva e vai ser, de certa maneira, a única alternativa que ela vai ter na vida para sair daquela situação junto àquela família que ela vive presa, né? Então, e um detalhe curioso, assim, que ele faz, depois até a Marialva também fazia um número, né? Que é um número de facas. Ele é muito hábil com as facas. Aquele número ele é atirador de faca. Então já tem a ver mesmo nessa condição da arte, tem a violência, certo? Pro bem, pro circo, mas também vai ser pro mal. Ou pro bem também. A gente tem que ter essa ideia. Mais à frente. Então o Valentim, ele representa isso. Ela se apaixona por ele, né? E ele fala pra ela, olha, eu vou ter que ir embora, mas eu prometo que eu venho levar comigo, né? É quase como ela parece que ela tá sequestrada ali, então a ideia é que ele vai salvá-la, ele vai emancipar ela. E ele diz assim: "Ó, mas a minha vida é muito difícil, hoje não tem nada". Ela diz: "Olha, mas ela prefere a liberdade". E aí o que acontece? Ele retorna. Ele tem que ir embora, mas ele retorna, ele cumpre a promessa. O Valentim, personagem muito importante, né? E tem uma personagem que ajuda. Lembra que esse núcleo ainda familiar tem o Duarte, que é semi-irmão, lembra? É meio-irmão, né? Semi não, é meio-irmão. É um filho bastardo, lembra? Do pai desses primos, né? Que é o Irineu, o Tonho. E com a ex-escravizada, né, a Rubina. Então, o Duarte, ele é muito sensibilizado pela Maria Alva, então é um cara de bom coração, o Duarte. Então, ele ajuda a Maria Alva a fugir. E aí começa essa também, que já era itinerante, né? O Valentim pelo circo, com a família, com o pai, com a mãe e com o tio. E agora a trupe aumentou com a Maria Alva, né? Eles vão ter um filho, que vai ser o Alexandre, tá? Mas o tocador de Rebeca, o Valentim, atirador de faca, Valentim, este homem sedutor, este homem do circo, ele consegue emancipar a Maria Alva, né? E eles vão fazer todo esse caminho também de peregrinações, também esse nomadismo no sertão, que só terá fim, inclusive com a questão das dificuldades, com a miséria, né? Quando eles vão chegar também à região lá onde a Maria Moura ela faz a sua fortificação e se torna fazendeira, vai ser lá na Serra dos Padres, né? Só que tem um detalhe curioso, a Maria Alva ela é um contraponto, como está nesse slide, a Maria Moura. Porque se a Maria Alva ela é subordinada, a Maria Moura não é. É uma mulher que ela preza a sua liberdade, ela vai à luta, né? Se ela é resignada, a Maria Moura ela não é. Lembra que ela organiza uma resistência contra os próprios primos, ela toca fogo na casa, né? A Maria Alva ela deseja o casamento, a Maria Moura não queria casar. Ela não assina documentos, a mãe dela, inclusive, também não quis ter um segundo casamento, né? Então elas são opostas. Se a Maria Alva ela quer ela sai como nômade, mas ela, na realidade, ela queria ter a família constituída lá com o Valentim, também tem um filho, né? A Maria Moura tem a necessidade de, como diz, né, na obra, né? Ela tem fogo nos pés, então ela precisa ir pelo sertão, ela precisa correr o mundo. Então elas são opostas. São complexidades divergentes as duas. Então a Maria Moura tem na Maria Alva, a prima, um contraponto. Isso é muito interessante, até com uma avaliação, né, gente, tá? Bom, aí a segunda parte, lembra que depois que ela tocou fogo lá na fazenda, aí voltamos pro núcleo central, que é a segunda e terceira parte, né? A segunda parte da Maria Moura, né? Na sua caminhada de vida, guerreira general, salampiona do sertão, e a terceira parte, digamos ainda, vai ser amante, né? A Maria Moura. Aí a gente tem a transformação dela, né? Do cerco da fazenda, da luta com os primos, a travessia interna que ela vai fazer, né? E ela lembra que ela tem os homens da fazenda que lhe acompanham, né? Só que ela faz o seguinte, para que eles lhe obedeçam,
ela já tinha aquele espaço mais hostil que lhe masculinizou de alguma maneira, né? Nas atitudes, só que agora vai ser na condição visual mesmo. Ela precisa, é uma coisa interessante, essa descaracterização da feminilidade dela, né? Pra tá assim, ó, vocês, eu sou um de vocês, só que eu tô acima de vocês, vocês vão me respeitar, né? Então, para impor o respeito e a obediência, o que ela corta o cabelo, que é o símbolo da feminilidade, né? Ela com o cabelo cortado, né? E isso com uma faca na frente do que eram os jagunços, capanga, os agregados da fazenda que partem com ela nessa travessia, né? Então ela pega com a parte faca, a cega da faca, ela corta. Ela tá lá na frente daqueles homens, né? Ela já tinha pego a roupa do pai, calça, né? Que era magrinho também, como ela também é, né? Então, ela se veste com as roupas do pai, então vestida de homem, montada no alto, no cavalo, né? Como chefe de bando. E ela chega a dizer: tem que me obedecer de olhos fechados, tem que se esquecer de que eu sou mulher. Para isso mesmo estou usando essas calças de homem, que eram as calças do pai. Então ela adquire essa nova roupagem com uma nova identidade. Nasce ali a general Maria Moura, a guerreira, a lampiona Maria Moura, líder de um bando de justiceiros no sertão do Ceará. E aí eles, claro, vão passar dificuldade, que ela segue, ela vai em busca da Serra dos Padres. Só que eles vão ficar com muitos escravos, né? Eles, desculpa, com muitos ex-escravizados ali, né? Escravizados fugidios, né? Fugiram lá de terras, arranchados na Lagoa do Socorro, né? E passando tudo que é dificuldade, fome, né? Vão, assim, ó, pelas brenhas do sertão, relento. Aí começam a roubar, cometer. Aí começa a história do bando da Maria Moura, né? Começa a saltar, claro, com a finalidade inicial era manter a tropa, como nós dizemos, vamos manter a caboreada, né? Mas só que eles começam inicialmente roubando alimento, riqueza, armas, só que depois vão roubar gado, vão roubar comitivas, né? Que vão negociar gado, ela rouba ouro, riqueza, ela faz uma fortuna, a Maria Moura. Claro que ela vai ser temida no sertão do Ceará. Ela vai virar, não é agora, mas ela começa esse processo de transformação, depois chega lá na Serra dos Padres, né? Como a Dona Moura. Então ela vai ser temida, temida no sertão. Isso é uma coisa que ela gosta, né? E claro que ela chegará, né, à Serra dos Padres, que ela não tem problema algum, porque ela diz, inclusive, que o pai e o bisavô diziam que a propriedade era da família, estava em cartório, então é dela. Ela assume a terra que é da família, né? Se torna fazendeiro, né? Desenvolve, o rebanho de gado começa a crescer, a propriedade começa a ser, inclusive, né, reconhecida, e ela passa a ser uma referência e aquilo que ela queria. Ela queria ser respeitada, mas ela queria ser temida também. E muitos homens começam a, jagunços, né, os beatos, vão para a região e querem ficar ali, serem protegidos por Maria Moura e trabalhar para Maria Moura, né? E aí a família acaba reaparecendo, né? O Duarte e a Rubina, lembra que o Duarte ele ajudou a Maria Alva, né, a fugir com o Valentim, ele foi expulso com a mãe dele, né, que é a ex-escravizada Rubina, eles foram expulsos das terras, e o Duarte vai ser extremamente importante, até porque o João Rufo, lembra que é o capataz, né, que ajudou ela a eliminar aquele rapaz que ela acabou o, matando, né, porque ela persuadiu o Liberato. Ele já tá velho, tá? Então daqui a pouquinho não vai ter a mesma energia. E o Duarte vai ser, esse cara vai ser o capataz, vai virar gerente da fazenda. E mais do que isso, que ele é primo dela também por parte de pai, né? Ele é meio irmão da Maria Alva, não esquece lá dos outros, né? Dos outros primos. E ele vai se tornar companheiro e amante dela. E um detalhe curioso, porque a Maria Moura, ela até isso ela inverte, né? Porque ela já havia feito isso, né, com um cara que acabou matando o Liberato, que ela prometeu um casamento, claro que era um golpe que ela estava dando, era manipulação, né? Só que ao contrário então percebam, tá? Teve uma relação que ela teve com homens, o Liberato, que foi horrível, né? Porque era ex-padrasto, ela foi estuprada, e agora o Duarte é o segundo.
E o Duarte respeita o tempo da Maria Moura. É no tempo dela. Ela o recebe no quarto, mas é quando ela concede. Isso é muito interessante. E o Duarte, então, é um cara que respeita muito a Maria Moura. Não é só aquela coisa de obedecê-la, né? De temer Maria Moura, não. Ele a respeita, respeita o tempo da Maria Moura. E a Maria Moura respeita muito o Duarte. É uma relação muito interessante, honesta e aberta entre os dois. Tá? Então, o Duarte é muito importante. E ele vai fazer, fazer com que a fazenda cresça muito, porque parte dele é a ideia de produzir pólvora. Isso vai trazer muita riqueza para a fazenda. Né? E claro, a Maria Moura consciente, e aí ele vai ser capataz, virou feitor de confiança, gerente, o cara que trazia essas ideias de envolvimento, né? E a Maria Moura, tudo que ela queria era construir uma casa, que estava no projeto até, né? E era interessante, né? Que era desenhada até pelo avô, né? Uma casa forte, que era a casa, a fazenda, e que é apelidada de Casa Forte. Então, e ela sonhava, para ver que ela já demanda esse processo de violência, né, na região, porque ela queria ter uma casa tijolos, de telhas, alpendre grande. Ela chega a sequestrar, o bando dela sequestra um oleiro. Oleiro é quem produz telha, né, para produzir para ela. Então tudo se dá na condição das ingerências, das violências da Maria Moura. Então não é assim, olha que donzela querida, não, não era assim. Contraditória a Maria Moura. Lembra? Ela não mata, mas ela manda matar, né? Ela precisa de alguma coisa, ela vai lá e sequestra alguém. Não tá nem aí a Maria Moura. E aí, nesse projeto foi construído, é importante, tá? Um espaço dentro da casa, da casa forte, que é essa casa grande, uma fortificação, né? Que é o cubico. Cubico é uma corruptela de cubículo. Até o padre depois, né? O José Maria, que virou lá o Beato Romano, né? Chega a dizer pra ela, dona Maria Moura, é cubículo. Mas ela fala cubico que ficou com cubico na família. E vamos ver, né? E, e que bom que temos a variação linguística, né? E o tal do cubico, gente, que era uma espécie de cômodo escondido na casa, ficava no meio da casa, só que só tinha entrada pelo quarto dela, que não tinha porta, não tinha janela, né? E apenas um alçapão. E que ficava ainda dissimulado com um baú que ficava em cima ainda, né? E entrava por alçapão e servia para esconder a fortuna, as botijas de ouro que ela tomava e que ela também, com dinheiro da venda de pólvora e do gado, enfim, né? Não era só roubo, né? Que a fazenda começa a ser produtiva, né? Só que servia também de esconderijo, daqui a pouquinho, para algum refugiado que pagava para ela proteger, para fazer o tal, né, do acoitamento, que era a proteção. Então tinha muito protegido, só que mediante a pagamento, né? Então era uma peça, era um cômodo, era esconderijo e cofre. O tal do cubico é muito importante, tá, gente? Dentro da Serra dos Padres, que é o universo da Casa Forte. E aí, né, o Beato Romano chega lá, porque ele chega fugido, né? A morte do agressor da Bela, do marido agressor, só que não é pra região, ele também matou a Bela e a criança. Tava no ventre da mulher, né? E aí então ele chega lá e ele vai ser, claro, vai ser bem recebido por ela, e aí ele já é Beato Romão, por mais que ele não queira, vai ser uma espécie de um líder espiritual. Até ela fica, em determinado momento, a Maria Moura, ela que parece que ele está querendo evangelizar alguns homens da comunidade dela, mas enfim, é uma relação pacata que ela tem com o Beato Romano e é uma relação de honestidade entre os dois também, né? Fica sabendo, né? O Valentim e a Maria Alva, a prima, né? Passaram que ela já tem um filho, né? Que é o Alexandre, apelidado de Xandó, passando muitas dificuldades, porque a mãe do Valentim morreu, o pai acabou virando alcoólatra, né? Então apenas os dois estão fazendo vivendo de teatro, né? De circo, né? O Valentim e a Maria Alva tem uma criancinha ainda. Aí então ela, desesperada, escreveu uma carta pro Duarte. O Duarte recebeu a carta, né? E aí ele vai em busca da Maria Alva. Vai ter uma missão. E ele vai ficar ausente. Aí vai ter um espaço que o Duarte ele é companheiro, ele é o cara que é gerente da fazenda da Maria Moura, na Serra dos Padres, né? Na Casa Forte. E vai ter nesse hiato, nessa lacuna, vai chegar um cara na fazenda, que vai ser já a terceira
momento na vida da Maria Moura, né? Aí, claro, em meio a isso, aí o Duarte retorna, né? E ela vai receber muito bem a prima, né? O Valentim e o menino, né? Agora o Alexandre, né? E ela, inclusive, ela manda construir uma casa para que o casal e a criança tenham a privacidade deles. Ela é generosa, né? A Maria Moura. Aí o momento final que eu falei, tá? E vai ser em meio a essa viagem quando o Duarte, o meio-irmão, vai em busca da Marialva, né? Vai recorrer, vai socorrer lá o Valentim, a Marialva e o Alexandre, né? E para trazer para a Serra dos Padres, né? Para a propriedade lá da Maria Moura. E em meio a isso chega o Cirino, que é um cara que fisicamente lembra o pai dela, tá? É um cara alto, magro, um bigode, como tá ali, né? Louro, arruivado, né? E parece que vai despertar alguma coisa, estava adormecida, já estava adormecido na guerreira, que era aquele lado romântico da sinhazinha do Limoeiro, né? É um cara que ele chega, porque o pai, né, que é um fazendeiro, né? Então o tal do Tibúrcio, né? Que pede proteção a Maria Moura para que ele. Lembra que aí ela dava proteção e os caras ficavam escondidos na fazenda e dependendo ia até lá pro tal do Cubico, né? Pra ninguém desconfiar que a pessoa tava lá mesmo, né? Claro que ela recebe dinheiro para isso, né? E o filho estava sendo perseguido na região porque tinha desonrado uma menina, né? Tinha roubado e desonrado a menina. Então, imagina, então um cara que ele é leviano. O próprio pai considera isso. O Tiburcio chega a falar, olha, ele é muito educado, né? Um cara aciado, né? Respeitador, mas quando o assunto é mulher, pá, aí o cara é um diabo em pessoa, né? Tipo assim, abre um círculo infernal e ele é o primeiro que sai, tá? E ela dá proteção, só que vai ser a perdição dela, esse cara, esse camarada, o Cirino, né? E ele, todos respeitam demais a Maria Moura, que ela impõe isso, até lembra nas vestes, né? Cabelo curto, na homência dela, né? Que ela descaracterizou a sua feminilidade, né? Para se impor. Isso a gente está falando do sertão brasileiro, século XIX, tá? Ela impôs isso, certo? Então todos têm um respeito e um distanciamento a ela, né? Que é a mandatária e é a que lidera o bando, né? É a dona da fazenda, é a dona Moura, dona Maria Moura, né? Só que ele começa a cortejar ela, né? E começa a ser mais ousado, né? E começa a fazer os seus galanteios, até que ele acaba traindo a Maria Moura pro quarto e percebe que ela na ambiguidade, ela não resiste, ela vai. É a Maria Moura, é guerreira, lampiona Maria Moura, né? Só que ele é muito agressivo. Isso lembra o Liberato, a relação que ela tem com ele, certo? Então, tu lê a passagem, ela está sendo estuprada. Só que na ambiguidade, ela tem desejos por ele. Então, em determinado momento, ela não resiste, ela se entrega de uma forma extremamente contraditória. Então, como tá ali, ó, a cena de violência no primeiro encontro revela as fragilidades dela, daquilo que ainda estava adormecido, dos desejos da sinhazinha lá, do limoeiro, e ela tem muito desejo por ele. Ela gosta do Cirino, coisa que ela não teve com outro nenhum homem, né? Então, é o terceiro homem na vida de Maria Moura, significativo. O Liberato foi aquele padrasto que a estuprou, aquela violência toda. O Duarte, que ela consente a aproximação e ele é muito respeitador. E este cara que é o abusado. E o Cirino que desperta uma paixão avassaladora na Maria Moura, né? E o desregramento de todos os sentidos, né? Então ela gosta dele, né? Só que ele permanentemente desafia o poder dela. E ela sabe disso, ela tem uma consciência que ela está sendo vulnerável, né? E a presença do Cirino sinaliza a fraqueza nela, o que já dá sinais de uma derrocada da Maria Moura. Por isso que a gente está chegando ao terceiro momento e último do romance, como eu preparei para vocês aqui, né? E a Maria Moura começa a mudar um pouco o comportamento, ela parece mais melancólica, fica mais
por vezes mais fechada, sentimental, né? Parece que vai renunciar aos sonhos, à sua liberdade, ela fica mais em casa. Parece que ela perde aquela disposição de organizar o seu bando, assaltar as comitivas que em busca de gado, né? É o que ela fazia, a Maria Moura, né? Então traz as contradições dela. Então o Cirino, o flerte deflagra na Maria Moura as contradições da formação da própria Maria Moura, até que tem um novo acoitamento, chega um outro homem para ser protegido, levado também pelo pai do Cirino, né, que é o tal do Tibúrcio, que é o Major Nunes, apelidado de Peba Preto, tá? Que também precisava fugir. Tinha lá um quiprocó, tinha adversários, estavam sendo perseguidos, e claro que a Maria Moura recebe dinheiro por isso e vai hospedar este outro major agora, que é o Nunes. Então, tá lá, protegido por ela, né? Levado pelo Tiburcio, o próprio filho, Cirino, que se tornou amante dela. E em meio a isso, lembra, o Duarte ele voltou, o Duarte entendeu, tá? Ele nunca tocou nesse assunto, ele não deixou de frequentar o quarto da Maria Moura. O Duarte entendeu, tirou o time de campo, porque a Maria Moura é dona de si. Então ela escolheu agora o Cirino como amante. Olha essa ideia libertária na construção do feminino aqui. É importante isso também. Vai rompendo com os padrões da simbologia da mulher numa sociedade patriarcal. Ela é libertária, é dona de si, a Maria Moura, né? Só que o Cirino, quando já tem esse Major Nunes está lá acolhido, né, e protegido, começa a mudar o comportamento. Isso os homens da Maria Moura percebem, e ela também, de certa maneira, percebe, né? Porque daqui a pouquinho ele sai da fazenda com frequência, passa uns dias fora, até que ocorre a traição. A cobra veio, né? O covil, ela acabou picando, né? Isso vai trazer uma fúria na Maria Moura, porque que traição é o Cirino? O Cirino, ele acabou raptando o Major Nunes, porque ele vai levar o Major Nunes para entregar para o inimigo, mediante um dinheiro. Então, mediante lá uma pequena fortuna, né? Só que para tirar, né, para raptar, para sequestrar o Major Nunes, estava acolhido na casa forte da Maria Moura. Ele acabou matando dois homens de confiança da Maria Moura. Então, a Maria Moura perdeu dois homens da sua extrema confiança, porque o Cirino não só sequestrou o Major Nunes, então acabou traindo a confiança dela, não respeitou a hierarquia da casa, a hierarquia dela, ainda eliminou, matou dois homens dela. E aí o que acontece? Só que dá um revés o Cirino, né? Que era um idiota, né? De certa maneira, porque era um fanfarrão, era um cara mimado pelo Tibúrcio lá e tudo mais, era um conquistador, né? E aí ele acaba preso pela família do Major Antunes quando ele vai pegar o dinheiro, do resgate, né? Que ele sequestrou para libertar o cara. A Maria Moura ficou sabendo, né, dos assassinatos que o cara cometeu na casa, da traição, do que ele tirou o Major Nunes e por dinheiro, né, que ele matou dois homens da sua confiança. E então ela fica assim entre a raiva pela traição, pela quebra de hierarquia, só que ela sofre porque ela ama esse cara. Então, mesmo assim, o que ela faz? Ela vai libertar esse cara. Ela vai atrás onde está com seus homens, né? Onde ele está aprisionado e ela acaba resgatando o Cirino. Só que ela não dá liberdade a ele. Ele passa a ficar preso no tal do cubico. Lembra que também era esconderijo, mas poderia ser prisão ao mesmo tempo que era cofre, né, e cômodo. Então, e ela tem uma difícil missão, a decisão que ela tem que tomar, porque ela, por menos ela matou gente, ela não mata, lembra, né? É, ou ele ou eu, né? Então, ela dá uma ordem pro Valentim. Lembra o Valentim, que é o cara que veio do circo, né? O cara que é o companheiro lá da prima dela, então é primo dela também, né? Porque acabou se tornando o companheiro pai do Alexandre, que é o filho da Maria Alva, né? E a Maria Moura pede pra ele, para que ele tinha aquela habilidade das facas do circo, né? Para que ele mate o Cirilo. Só que ela põe uma condição, para ela não sofrer tanto, ela não queria que o Cirino, mesmo morto,
tá? No momento que ele vai ser morto, ele soubesse que foi alguém da confiança da Maria Moura. Ela não queria viver com isso. Então ele não poderia saber quem o matou, que foi, em algum momento foi uma ordem dela, né? Então ela diz assim, ó, tem que ser uma facada certeira no coração, mas ele não pode ver quem vai lançar essa faca. Ela não pode associar a morte dele a ela, Maria Moura. Ela não queria levar isso consigo, né? Bom, só que aí o Valentim vai dizer, tá, mas o Valentim, pô, vai trocar isso pela apenas porque ele tá morando nas terras, vai virar assassino por isso? Qual é a paga pelo serviço? Ela diz assim, olha, o teu filho e o filho da minha prima, a Maria Alva, o Alexandre, ele vai ser herdeiro dos meus bens. Eu vou deixar em testamento para ele. Então, pô, o Valentim é o futuro da criança, do seu filho Alexandre, né? Dele e da Maria Alva. Então, e a Maria Moura, ela tem muito dinheiro, tem uma riqueza na sua fazenda, né? Virou fazendeira e todos os golpes que ela dá, né? Os assaltos, né? Junto com o seu bando, né? Então, essa é a condição, tudo bem. Só que aí dá todo um problema. É claro que aí ela dá liberdade ao Cirino, ela tem uma última noite de amor com o Cirino, ela tá sofrendo muito, né? Só que ela anuncia a liberdade do amante. Claro que o Valentim vai assassiná-lo. Então ela tem a despedida numa noite de amor com ele, ela segue sofrendo. Só que o contraponto é que no momento que o Valentim vai fazer o serviço, o Cirino tá numa posição ruim, ele não consegue com a faca, que ele era muito, tinha uma habilidade gigante, né, com as facas, né, no circo, ele não consegue ter uma visão para lançar a faca no coração do Cirino. E aí o que ele faz? Ele chama ele tem que chamar o Cirino, aí sim ele lança a faca certeira, só que o Cirino ele viu quem tinha tirado. Então ele morreu sabendo que ele foi vítima, né, da vingança lá da Maria Moura. Mas também fez por onde? Só que isso traz uma dor terrível na Maria Moura. Então ela fica no quarto, elas pensam que ela tá doente e tudo mais, né? Claro que o corpo vai ser entregue à família do Tibúrcio, só que ainda ela pensa em tudo, é muito astuta, né? Coloca um bilhete, né, junto ao corpo, nas roupas lá do Cirino, como tivesse sido assassinado por vingança, que o cara tava prometido até pela família daquela mulher que já tinha desonrado, né? Tá. Só que a casa vai sendo retomada, né? A Maria Moura ela vai melhorando, só que ela tá por um processo de depressão, né? Não é a mesma guerreira, né? Não tem aquela mesma intensidade que ela tinha. O Duarte volta a frequentar o quarto da Maria Moura, respeitosamente, no tempo da Maria Moura, ela consentindo ele volta entendendo o que ela representa e a sua liberdade, até que tem uma mensagem que chega à fazenda de um viajante. Tem um grupo que está se deslocando, né? Só que são homens armados, né? Que estão bem armados, né? Só que eles vêm com muito dinheiro para comprar gado, é uma comitiva. E a Maria Moro, seu bando, ganhou fama no sertão ali do Ceará com isso. Eles assaltavam comitivas que homens viviam negociar, né? E a Maria Moura, então, ela, nossa, brilhou o olho, ela organiza o seu bando de novo, vamos lá, ela renasce, parece a guerreira, a lampiona Maria Moura, né? Então, e ela vai assaltar essa comitiva. Só que, antes dela partir, ela deixa o testamento. Parece que aí que tá, a obra ela termina com ambiguidade, fica em aberto isso, né? Será que houve uma derrocada final da Maria Moura, né, com seu bando? Porque o clímax não aparece, mas os preparativos, né? Sim, a antevéspera aparece estar acontecendo ali, né? E ela deixa o testamento, ela cumpre o que ela diz pro Valentim. Só que não toda a fortuna dela ela deixou pro Alexandre, né? Que é o filho da Maria Alva e do Valentim. Ela deixou dois terços, um terço pro Duarte para ver a importância do Duarte. Ela deixou um terço, de toda a fortuna e propriedade para o Duarte e o restante para o sobrinho, né, que é sobrinho dela, né, o Xandó, o Alexandre, filho da Maria Alva e do Valentim. Ela cumpre a palavra, mulher de palavra, né? E a ambiguidade final. Pela primeira vez, o padre romano, o Beato Romano, né, que era o José Maria, o padre José Maria, agora o Beato Romano, ele acompanha o bando da Maria Moura, que já parece que tá lá, né, preparando uma situação trágica, né? E mais de um, tá, dos homens, ela fala que vai ser muito arriscado, que os homens são fortemente armados, né? Então há algumas antecipações, né?
que o inimigo é muito forte, são superiores em armas, né? E parece mais um suicídio coletivo. Parece que a Maria Moura ela tá indo pra ou ele ou eu, a máxima aquela dela, né? Ela retruca e termina o bando e ela avançando com seus homens. E os homens a seguindo, né? Então a gente tem, gente, tá? E aqui a gente finaliza, né, a discussão sobre essa obra da Jornada Maria Moura, como falei pra vocês, né, que é a história de uma mulher que busca o seu protagonismo, né? Que assumirá, né? Na vida, ela assumiu posições que eram costumeiramente na tradição dos homens, né? Tanto isso, espaços e atitudes, né? Que eram exclusivas dos homens, e um momento histórico em que as mulheres eram subjugadas socialmente. Então, essa história de Maria Moura, a história do seu bando, eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha contribuído também com vocês, tá? No mais, um grande beijo no coração de vocês, fiquem em paz, seguimos até a próxima leitura. Valeu, gente!